Bom, vamos à nossa correção, mas antes de corrigir, eu gostaria de pedir desculpa e fazer uma correção sobre a quantidade dos biomas brasileiros. Eu falei que eram 5, mas na verdade são 6. Vocês podem conferir na página 23, no capítulo 2, onde você tem aí o mapa com os principais biomas brasileiros, certo? Lá tem aí os 6 biomas. E no capítulo 3, né, abordou apenas 5, mas na verdade são 6, tá, gente? Faz a pequena correção aí, ok? Então, vamos continuar. Nós já vimos o texto sobre a erva mate, né? A lenda. E tem algumas perguntinhas. Qual é a parte da planta que é usada? São as suas folhas. Então, geralmente, para a gente fazer um chá, a gente usa o quê? As folhas da planta, né? Falando nisso, alguém já tomou algum chá? Né? Chá de boldo, capim santo, erva cidreira. Quem já tomou um chazinho feito pela mamãe ou pela vovó? Muito bom, né? Inclusive, esse costume que nós temos de fazer chá herdamos dos indígenas que usavam a medicina caseira, né, vindo da natureza, ok? Bem, que tipo de bioma se desenvolve a erva mate? Se desenvolveu aonde? Junto das matas araucárias, um ecossistema que faz parte do bioma Mata Atlântica, né? Então, esse é o bioma. E de acordo com a lenda, qual é a função da erva mate? Fornecer energia e força para o corpo, certo? E aqui tem uma pequena explicação como é que é feito o chimarrão. É feito da erva mate moída, se coloca-se água quente, né, tem um sabor amargo e ele não é adoçado. Ele é preparado na vasilha típica, que é a cuia, tem o formato de uma caneca e ela é funda. Um canudo conhecido como bomba ou bombilha, que tem um filtro interno que é usado para beber o mate. Ó, essa cuinha aqui, tá, gente? Ela faz parte da cultura, né, dos gaúchos. Como lá é uma região fria, então o chimarrão é uma bebida quente, que é para aquecer, né, fornecer energia e força para o corpo. Na página seguinte, tem uma atividade, né? Porque aves e mamíferos da região do Pantanal dependem quase que exclusivamente da alimentação aquática. Então, por quê? Porque eles têm uma dependência direta da água pelo fato da região ser a mais alagável do mundo, com inundações periódicas. Nós vimos que o Pantanal é a maior planície inundável do planeta, não é nem do Brasil, é do planeta. Então, se ela passa boa parte inundada, então a alimentação desses animais vão depender, né, quase que exclusivamente das animais aquáticos, né, dos alimentos aquáticos. E aí tem duas imagens para responder no seu caderno, certo? Duas imagens, né, bem diferentes uma da outra. E temos aí as perguntinhas. Em que região do Brasil ocorrem? Na região sul do Brasil. E elas são tipo de quais biomas? A mata das araucárias, que é tipo da Mata Atlântica, que são árvores aqui de grande porte. E essas árvores aqui, né? Essas gramíneas, que são típicos dos pampas. E aí você iria comparar as duas formações. Tanto a mata das araucárias com os pampas. Então, nas araucárias tem poucas espécies, onde predomina-se o pinheiro do Pará, que é essas árvores aqui, ó, de grande porte. E nos pampas, que é essa vegetação gramínea, rasteira, né? Predomina-se as gramíneas e também algumas árvores mais distantes entre si. Ó, como você percebe aqui na imagem, tá certo? E no D, explique por que esses ambientes estão em risco. Então, nós temos aqui a mata das araucárias. Ela está em extinção por quê? Por conta da extração de madeira. Nós vimos o desmatamento ilegal de muitas empresas que não têm autorização e continuam fazendo desmatamento, né? A extração de madeira para o comércio. A atividade agropecuária faz o desmatamento para criar animais, né? Já reduziram o ecossistema a 3% do seu tamanho original. Veja, de todo o território só restava 3%.
Já a região dos Pampas sofreu influência da atividade agropecuária, que é a criação de animais, né? Onde você cerca aquele espaço para criar animais. E isso acaba modificando o ambiente e também prejudicando as relações entre os seres vivos que ali vivem. Então, gente, quando há essa interferência humana, né, vai mexer bastante com o ambiente, tanto com a fauna como a flora, né, porque os animais que vivem ali dependem das espécies vegetais que ali vivem. Então, uma vez que não tem o alimento para os animais, então também vai trazer consequências para a fauna. Vão entrar em extinção, vão embora, vão morrer com fome. Né? Então, tem suas causas e consequências. E aqui tem um texto sobre o Pampa, né, que tem fauna e flora própria, tem grande diversidade, tão grande que ele não foi completamente descrita pela ciência. Tem uma progressiva introdução e expansão de monoculturas. Mono é uma cultura só, tá, gente? Pastagens com espécies exóticas, e aí levando uma rápida degradação e uma descaracterização das paisagens naturais dos Pampas. A estrutura, se comparar às florestas de savanas, é mais simples e menos exuberante, mas não menos relevante do ponto de vista da biodiversidade e dos serviços ambientais. Ao contrário, os campos têm uma importante contribuição no processo de sequestro de carbono. Que é isso? Sequestro. É a remoção do gás carbônico da atmosfera. No controle da erosão, além de ser uma fonte de variabilidade genética. Por quê? Porque tem diversas espécies que estão na base de nossa cadeia alimentar. Esse texto está no Ministério do Meio Ambiente, as Pampas, e foi acessado no dia 14 de março de 2019, tá? Aí você recebeu algumas questões sobre esse pequeno texto. Qual a importância dessa vegetação típica dos Pampas para a qualidade do ar atmosférico e do solo? Ora, nós vimos a questão, não é do sequestro do gás carbônico. O que é que ele faz? A vegetação rasteira, ela contribui para remover esse gás carbônico da atmosfera, como que ela faz uma limpeza, né, desse gás carbônico que é lançado na atmosfera, melhorar a qualidade do ar, porque vai ter menos poluição, e também ela vai evitar a erosão do solo, porque a planta rasteira, gente, gramínea, ela prega mesmo, fosse grama, ela gruda mesmo no solo. Então, quando vem a chuva, então ela não vai arrastar a terra, ela não vai degradar o solo, porque as plantas rasteiras, ela vai prender a terra no solo, evitando assim o processo erosivo. Letra B. Quais são as causas da modificação das paisagens desse bioma? Quais são as modificações que elas estão sofrendo? A monocultura, né, que é o cultivo de uma só cultura. As pastagens, que são plantadas para criar animais, né? São as principais responsáveis pela degradação dessas paisagens. A monocultura, que é o plantio de uma só cultura, e as pastagens para a criação de rebanhos animais, ok? E responda ao que se pede. Em que região do Brasil você mora? Nós moramos em que região? Região Nordeste. Qual o bioma que predomina? Nós vimos o que é a Caatinga, que inclusive é um bioma exclusivamente aqui da região Nordeste, né, gente? B. Cite alguns animais e algumas plantas típicas da região em que você mora e faça o desenho de um deles no espaço abaixo. Veja, se você consultar aí o livro, né, sobre a Caatinga no capítulo 3, certo? Volte aí o livro, deixa eu pegar aqui o meu, tá? Sobre a Caatinga, deixa eu voltar aqui, certo? Quais são as plantas, quais são os animais? Tá com dúvida? Você só voltar aqui, ó, no seu livro, no início do capítulo 3, certo? Cerrado. E a Caatinga foi o primeiro aí, né? Vegetação rala, pouca chuva e uma seca prolongada. A vegetação, arbusto de pequena estatura, galhos retorcidos, raízes profundas, que favorece a absorção de água, não é? Nós tínhamos aí o umbuzeiro, cedro cangerana e os cactos, né? Olha aqui algumas espécies: largata caatinga, arara azul,
certo? Que só vivem na Caatinga, entre muitos outros aqui da região nordeste do bioma Caatinga, ok? Então você vai desenhar, ou então recortar e colar imagens, né, sobre o nosso bioma Caatinga, ok? Muito bem, continuando aí, certo? E para relembrar, nós temos as 7 opções para você associar, certo? Fazer a correspondência. Região formada por pequenas árvores, gramíneas e arbustos, nós temos aí o Pampa, ok? Ocupa parte da região sul e os pontos mais elevados da região sudeste. Letra B é a Mata das Araucárias. C, foi uma das maiores regiões úmidas do Brasil e hoje está entre as florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. É a Mata Atlântica. D, a maior floresta tropical do mundo. Não é só do Brasil, não, tá, gente? É do mundo. E abriga enorme quantidade de animais e vegetais. Estamos falando da floresta amazônica, certo? Chove pouco, vegetação rala, com arbustos, raízes profundas que favorecem e auxiliam na absorção de água. A letra E, a Caatinga. D, segunda maior formação vegetal brasileira, árvores com aparência seca, troncos retorcidos e folhas grossas, é o Cerrado brasileiro. Segunda maior vegetação, tá, gente? Porque a primeira aí é a floresta amazônica. E letra G corresponde à maior área alagável do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo, planeta, a maior planície alagável do planeta. E quase todas as plantas, além de espécies animais, dependem do fluxo das águas. Estamos falando do Pantanal, certo? E aí encerramos nosso capítulo 3 sobre os biomas brasileiros. Lembrando de fazer o seu trabalho, certo? Escolher um bioma, né? Ver uma imagem e fazer um pequeno resumo de um vídeo você falando sobre esse bioma. Não é, você vai fazer um resumo escrito para você, mas para mandar é um pequeno vídeo você falando sobre esse bioma, tá certo? Até quinta-feira eu aguardo vocês, tá certo?